Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer estar aqui. Estou aqui em representação do Grupo de Trabalho de Máquinas da campanha de prevenção de riscos profissionais de máquinas e equipamentos de trabalho da ACT. Portanto, eu, na qualidade de inspetor de trabalho, venho apresentar aqui a forma como a ACT faz a intervenção inspectiva no âmbito desta diretiva. Alguns destes slides irei passar brevemente porque já foram detalhados pelo meu colega e irão ser detalhados também pela engenheira que está em representação da ASAI. O sumário da minha apresentação é este, porque vou falar um pouco sobre a diretiva, dizer onde é que a diretiva, qual é o âmbito de aplicação da diretiva, quais são as responsabilidades do fabricante ou do seu mandatário, qual é a metodologia de intervenção inspectiva da ACT no âmbito desta diretiva e, para explicar melhor a metodologia de intervenção, irei apresentar 3 casos práticos que envolveram 3 acidentes de trabalho, 2 mortais e um acidente de trabalho grave. A diretiva, como a minha colega Teresa Almeida já referiu, portanto, esta diretiva vai fazer com que sejam estabelecidas as exigências de segurança e saúde do trabalho e a diretiva visa a aplicação de regras de segurança e saúde do trabalho de forma a que as máquinas possam ter uma livre circulação no espaço europeu. Quem vai ter competências para a aplicação da diretiva, portanto em Portugal é a ASAI que tem competências sobre a colocação das máquinas no mercado, entenda-se colocação das máquinas no mercado pela marcação CE e pela declaração de conformidade. Portanto, quando a máquina tem uma declaração CE e uma marcação de conformidade, nós subentendemos que a máquina cumpriu com os requisitos essenciais de segurança e saúde no trabalho e que a máquina pode entrar, então, em serviço. A ACT só é chamada à aplicação diretiva a partir do momento que a máquina esteja, portanto, em serviço nos locais de trabalho. Enquanto a ASAI controla as atividades económicas, a ACT controla a utilização segura desta mesma máquina. Falando agora da ACT, porque a colega irá falar da ASAI, a diretiva tem um cariz económico e tem um cariz técnico e quando a máquina é colocada no mercado e vai entrar em serviço, aquilo que os inspectores de trabalho, os técnicos de prevenção da ACT, aquilo que pretendem é melhorar os sistemas de trabalho de forma a que os trabalhadores tenham condições de trabalho seguras com as máquinas. Isto para quê? Para evitar o acidente de trabalho. Infelizmente, conforme o Sr. Inspetor-Geral teve a oportunidade de referir no início da sessão, mais de metade dos acidentes em Portugal ocorrem e envolvem máquinas. Portanto, significa que na melhoria dos sistemas de trabalho ainda há muito trabalho para fazer, quer da parte da ACT, quer da parte da ASAI, antes da entrada em serviço das máquinas, e infelizmente nós temos que fazer a investigação e a análise de muitos acidentes de trabalho. O que nós pretendemos com a investigação e a análise de acidentes de trabalho é tentar perceber o que é que correu mal. Para quê? Para tentar retirar dessa análise e investigação dos acidentes de trabalho algum conhecimento que depois nós vamos introduzir esse mesmo conhecimento na melhoria dos sistemas de trabalho. Significa que isto aqui é um ciclo vicioso que nós pretendemos que envolva também, e obrigatoriamente a legislação assim o refere, que envolva também o utilizador, portanto, neste caso a empresa que vai adquirir a máquina e que vai colocar a máquina em serviço. A Diretiva Máquinas aplica-se a todos os componentes de segurança, portanto, aos arcos, aplica-se aos quadros, aplica-se às cabines, aplica-se aos acessórios de elevação, portanto, carros, por exemplo, guinchos, aplica-se aos dispositivos amovíveis de transmissão mecânica, que é o caso, por exemplo, dos cardãs, que transmitem, portanto, movimento e potência entre vários pontos com planos diferentes. Aplica-se a equipamentos intermutáveis, por exemplo, aos cestos que são utilizados nos empilhadores telescópicos para elevar pessoas, e aplica-se também a tudo o que é transmissão mecânica e de potência aos cabos, correias e correntes. A diretiva aplica-se ainda às quase-máquinas. As quase-máquinas são os dispositivos que são colocados em determinadas máquinas que são utilizados para os sistemas de acionamento, como é o caso, por exemplo, dos motores de combustão. Portanto, a diretiva tem este âmbito de aplicação. A diretiva, no tempo, há determinadas máquinas que, vou dar aqui o exemplo dos empilhadores,
A diretiva aplica-se a partir de 1 de janeiro de 1995. Os empilhadores, por exemplo, só são abrangidos pela diretiva em 96 e as máquinas de elevação de pessoas em 97. Significa que há aqui uma aplicação no tempo da diretiva. E para que o fabricante aplique a diretiva, e vou referir que entenda-se fabricante aqui também aquele utilizador que fabrica as suas próprias máquinas, não tendo o seu CAI principal a atividade de fabrico, ele próprio, ao fabricar a sua máquina na qualidade do utilizador, tem também as mesmas responsabilidades que o fabricante. O mandatário aparece aqui porquê? Porque se o fabricante for fora do nosso país, se for da União Europeia ou se for de um país terceiro, ele terá um mandatário aqui em Portugal que é responsável por o substituir nas suas obrigações. Nesta intervenção de aplicação da Diretiva Máquinas, aquilo que se pretende é que a máquina, ao entrar em serviço, portanto, significa que a máquina, para ser colocada então, no mercado, tem que ter a marcação CE, como eu referi, e tem que ter uma declaração de conformidade. Significa que esta marcação CE que está aqui referida e esta declaração de conformidade exige da parte do fabricante uma avaliação para ele poder marcar e poder passar a declaração de conformidade. Então ele vai ter que avaliar a máquina. E esta avaliação da máquina vai ser feita, e a avaliação é feita de diferentes formas, consoante os tipos de máquinas, e a norma, nesse aspecto, diferencia os tipos de máquinas. Há máquinas, são as máquinas, por exemplo, que estão no anexo 4, que têm uma avaliação de conformidade diferente de outro tipo de máquinas. Para este certificar-se que a máquina cumpre com requisitos essenciais de segurança, o fabricante normalmente segue determinadas normas. Como o fabricante está a seguir normas europeias ou normas internacionais, nós subentendemos, nós presumimos que quando a máquina tem a marcação CE e a declaração de conformidade, que a máquina cumpre com os requisitos essenciais de segurança. Vamos ver mais à frente, na análise do acidente de trabalho, que isto não é bem assim, porque há determinadas máquinas que, apesar de terem a marcação CE e a declaração de conformidade, podem não estar conformes. Quer dizer que o utilizador pode ser colocado numa situação em que ele tem uma declaração de conformidade, em que ele tem uma marcação CE, mas quando coloca a máquina no seu trabalhador, as mãos do seu trabalhador, essa máquina pode não estar em conformidade. Para além disto, o fabricante, além de fazer a avaliação da conformidade e certificar que a máquina cumpre com todos os requisitos de segurança, ele é obrigado a ter um processo técnico de fabrico da máquina. E este processo técnico de fabrico está no fabricante e está também no seu mandatário. É importante este processo técnico de fabrico na análise dos acidentes de trabalho, que eu irei explicar mais à frente. Os organismos notificados podem ser chamados a intervir no caso das máquinas do anexo 4, que posso dar exemplos, é o caso da serra circular, da máquina de serrar, das devastadoras, aplanadoras, serras de fita, da espigadora, da topia, das experiências, máquinas de moldar, das estruturas de proteção, ROPS e FOPS, dispositivos móveis de transmissão mecânica e respectivas proteções, plataformas elevatórias, aparelhos de elevação de pessoas e cargas, dispositivos de proteção e protetores móveis. Todos estes equipamentos fazem parte do anexo 4 e têm uma avaliação de conformidade específica para eles. O que é que nós, na nossa intervenção inspectiva, o que é que nós vamos verificar? Quando nós chegamos a uma máquina, aquilo que nós verificamos, essa máquina tem realmente a marcação e a declaração CE. Isto vai nos dar alguma garantia de que aquela máquina cumpre com os requisitos de segurança. E vamos verificar se a marcação e a declaração CE que está na máquina corresponde ao modelo e à marca que estão referidos, para não haver aqui enganos de marcação. E depois, se a máquina pertence ao anexo 4, vamos ver qual é que foi o procedimento de avaliação de conformidade respectivo para essa mesma máquina. Verificamos se o fabricante disponibilizou ao comprador da máquina e posteriormente irá ser disponibilizado ao utilizador o manual de instruções em português. Isto porquê? Porque quando o fabricante faz os testes à máquina para avaliar a conformidade da máquina e para ver se a máquina cumpre com todos os requisitos de segurança e saúde no trabalho, ele vai seguir 3 passos. O primeiro passo é o passo da prevenção intrínseca, em que eles vão, por uma análise de riscos, vão verificar se a máquina
perante um determinado perigo e um determinado risco, se esse risco pode ou não ser eliminado. E se deve ser eliminado logo na fase de fabrico, ele está a aplicar o primeiro passo, que é a prevenção intrínseca. Os perigos e os riscos que ele não consegue eliminar por prevenção intrínseca, então ele aí vai ter que colocar na máquina dispositivos de proteção. Finalmente, o terceiro passo é o passo da informação. Por isso, ser tão importante o manual de instruções em português. Porque é no manual de instruções que ele vai colocar todas as informações relativas aos riscos que ele não conseguiu eliminar ou que ele não conseguiu proteger. E os operadores têm que ter conhecimento desta informação que está no manual de instruções. Normalmente tem um capítulo próprio sobre segurança e saúde do trabalho e tem um capítulo próprio sobre verificações. Quando nós vamos a um utilizador, quando a máquina chega ao utilizador, mesmo tendo marcação sem a declaração de conformidade, corremos sempre o risco de encontrar uma máquina no utilizador que possa ter sido modificada. E muitas vezes as modificações podem comprometer a segurança e saúde do utilizador. Mas verificamos, se a máquina tiver uma quase máquina instalada, por exemplo, um motor de combustão, vamos verificar se esse motor de combustão foi instalado na máquina seguindo o manual de incorporação e se há uma declaração de incorporação do fabricante dessa quase máquina. Depois, relativamente ao anexo 4, portanto, aí seguimos uma metodologia específica. Podemos, num ato inspectivo, podemos ter necessidade de também chamar à intervenção inspectiva não só o fabricante, não só o utilizador, mas também o organismo notificado. Isto porque vamos ver daqui a pouco um caso em que uma máquina foi produzida na Turquia, a máquina é colocada até comercializada nos Estados-membros, é certificada por um organismo notificado, salvo erro, da Holanda, e nós em Portugal, quando olhamos para a máquina tem uma declaração de conformidade, tem uma marcação CE, portanto presumimos que ela seguiu normas, que ela cumpre requisitos de segurança e saúde do trabalho e que está apta para trabalhar em condições. Se houve um acidente, nós vamos analisar as causas do acidente e chegamos, no exemplo que eu vou falar mais à frente, a que um determinado risco, e esse risco, quando o trabalhador ficou exposto, provocou um acidente ao trabalhador, vamos ver qual é que é a medida de proteção ou a medida de prevenção que o fabricante preconizou face àquele risco. E aí chamamos o organismo notificado para que ele nos venha a confirmar para o risco A qual é que foi a medida de prevenção e proteção que a máquina tinha instalada no momento em que a máquina foi testada no organismo notificado. Isto porquê? Porque as máquinas produzidas em série, o organismo notificado vai só fazer a avaliação de uma máquina, vai fazer a avaliação de todas as máquinas. Presume que todas as máquinas produzidas em série saem exatamente iguais. Outro elemento que nós chamamos com frequência à intervenção inspectiva é o processo técnico de fabrico, que tem que estar obrigatoriamente ou no mandatário, que importa a máquina em Portugal, ou que tem que estar obrigatoriamente no fabricante, para aí vermos todos os riscos e todas as medidas preconizadas pelo fabricante. Nós, confrontando estas duas informações, o processo técnico de fabrico, o manual de instruções e também esclarecimentos de dúvidas junto do organismo notificado, conseguimos aperceber do quê? Conseguimos aperceber quais foram as modificações introduzidas na máquina. Modificações que podem ser introduzidas quer pelo próprio empregador, muitas vezes introduzidas pelo utilizador, pelo trabalhador que está a operar com a máquina, podem também resultar de deficiências de instalação da máquina, porque a máquina, muitas máquinas, antes de entrarem em serviço, têm que ser instaladas e pode haver deficiência de instalação, pode haver remoção de dispositivos de proteção, remoção, neutralização, etc. Portanto, o processo técnico de fabrico, nós chamamos à intervenção inspectiva através do fabricante ou do seu mandatário, o manual de instruções que nós solicitamos ao empregador, portanto, o empregador tem que ter o manual de instruções, e o manual de instalação da quase máquina, se essa quase máquina existir. Então, basicamente, a intervenção inspectiva tem aqui este slide, que depois nós vamos disponibilizar. O que é que nós vamos ver no utilizador? Se um trabalhador está a utilizar uma máquina, e se essa máquina, por exemplo, tem dispositivos de proteção que foram removidos, ou se essa máquina tem, por exemplo, dispositivos de segurança que não foram colocados, nós inspectores de trabalho, vamos usar dois procedimentos. Ou uma notificação para tomada de medidas ou uma suspensão imediata de trabalhos. Se o trabalhador estiver em risco
grave e iminente, nós suspendemos os trabalhos e a máquina não pode ser mais utilizada. Se a máquina puder ser utilizada com determinadas medidas técnicas ou medidas organizacionais que o empregador implemente nesse local de trabalho, nós podemos não suspender, podemos notificar para, num prazo estabelecido com o empregador, sejam tomadas medidas para que a máquina fique mais segura para o seu operador. Junto do fabricante, o que é que acontece? Se nós detectamos uma máquina produzida em série que tem um risco que não foi protegido pelo fabricante ou que tem uma estrutura de segurança que não foi instalada pelo fabricante, aquilo que nós fazemos junto do fabricante é obrigar o fabricante a instalar essa estrutura de proteção em todas as outras máquinas. E vou daqui a pouco dar um caso prático. Se o fabricante não o fizer, não instalar, não tornar todas as máquinas seguras, o que nós acionamos é a cláusula de salvaguarda. A cláusula de salvaguarda é essa, por ele não implementar as estruturas de segurança, que nós comunicamos depois à ADGE e à Comissão Europeia, no sentido de que as máquinas sejam retiradas do mercado. Todo o conhecimento retirado, quer dos acidentes de trabalho, quer da nossa metodologia de intervenção inspectiva, há dois grupos de trabalho a nível europeu, um que é o grupo A e outro que é o grupo MACHEX, que é presidido pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Nós remetemos a estes dois grupos de trabalho a informação para que essa informação seja divulgada a nível europeu e o conhecimento seja difundido de forma a evitar outros acidentes noutros Estados-membros. Quando nós detectamos máquinas que ainda não estão em serviço, que ainda estão a ser colocadas no mercado, e aí participamos a ASAI, porque é da competência da ASAI. Vou agora dar 3 exemplos práticos no quinto ponto. Os 3 exemplos práticos têm a ver com os 3 focos de intervenção. No primeiro exemplo, o foco da intervenção da ACT é direcionado ao fabricante. No segundo exemplo, é direcionado ao utilizador. E no terceiro exemplo, é direcionado à norma. Neste caso concreto, que está aqui, há uma máquina, uma quinadeira. Esta quinadeira é uma quinadeira hidráulica, foi colocada numa fábrica, ela tinha marcação CE e ela tinha declaração de conformidade. A máquina trabalhava com umas chapas longas, chapas com cerca de 6 metros, que exigiam a intervenção de mais do que 2 operadores. Exigiam a intervenção de cerca de 3 operadores para que a máquina, depois da chapa estar colocada dentro da máquina, as ferramentas da máquina, hidraulicamente, dobrassem a máquina para produzir umas escaleiras, que são estas escaleiras que estão aqui para serem depois vendidas e aplicadas nos locais definitivos. O que é que acontece? Acontece que as escaleiras dobravam e por vezes prendiam nas ferramentas da máquina. Então era necessário o operador ir lá manualmente e puxar as escaleiras para cima. Numa dessas operações a máquina entrou em ciclo de funcionamento e provocou um acidente grave no trabalhador. O inspetor de trabalho ficou responsável por este acidente de trabalho, foi ver porque é que isto aconteceu e foi ver para aquele risco quais eram as medidas que estavam preconizadas pelo processo técnico de fabrico. E o que é que, numa situação destas, como é que nós intervimos? Primeiro, estamos a intervir numa indústria, numa fábrica, estamos perante um utilizador. Portanto, o nosso primeiro elemento de contacto é o utilizador. É o empregador que adquiriu esta mesma fábrica. E aí o que nós fazemos é aplicar um procedimento que é recolher, através de uma notificação para a apresentação de documentos, o manual de instruções da máquina e ver se a máquina tinha ou não tinha declaração de conformidade. Neste caso concreto, concluiu-se que a máquina, aquele utilizador que comprou a máquina, partiu do princípio, presumiu que a máquina, por ter marcação e declaração CE, cumpria com as exigências de segurança e saúde no trabalho. Esta máquina veio-se a apurar que a velocidade de descida da ferramenta era superior à que estava estabelecida na norma. Tinha uma velocidade de descida de 30 mm por segundo e da norma eram 10 mm por segundo. Então fez-se uma notificação para tomada de medidas para reduzir a velocidade de descida. Ao reduzir a velocidade de descida havia menos risco para o trabalhador. Mas a intervenção inspectiva saiu agora do utilizador e foi dirigida ao fabricante. Porquê?
No fabricante, fomos solicitar o processo técnico de fabrico da máquina para ver para este risco qual foi a avaliação que foi feita desse mesmo risco. Pediu-se o relatório do exame que definiu que a máquina estava pronta e que poderia receber a marcação CE, e pediram-se os outros locais de trabalho onde existiam máquinas similares àquela no nosso país. Existiam máquinas de norte a sul do país, noutros locais de trabalho, e então fez-se uma notificação para que o mandatário, que representa o fabricante turco aqui em Portugal, modificasse todas as outras máquinas nos outros locais de trabalho. A ACT, como está organizada em serviços concentrados, esta parte da intervenção no fabricante foi efetuada nos serviços centrais e saiu uma ordem para haver uma intervenção em todos os locais de trabalho onde existiam máquinas similares a esta, onde ocorreu este mesmo acidente. Houve necessidade aqui também de pedir ao organismo notificado na Holanda quais é que foram as medidas para aquele risco específico que a ferramenta provocou e para verificar qual é que era a velocidade de descida dessa mesma ferramenta. Isto fez o quê? Fez com que, quando se foi à norma e quando se confrontou o relatório do exame CE, quando se confrontou com o processo técnico de fabrico, descobriu-se que aquela máquina tinha sido ensaiada na Holanda e que tinha umas barreiras fotoelétricas. Só que estas barreiras estavam a ser vendidas pelo fabricante, ou seja, pelo mandatário em Portugal, entenda-se, como opção. Então, como custavam cerca de 8.000 euros, eram vendidas como opção, os empregadores não o compraram. Significa que se as barreiras não estavam instaladas e se a máquina foi ensaiada com as barreiras, então esta marcação é uma marcação que não está conforme com a diretiva. Significa que esta máquina não está em conformidade com a diretiva. E daí, a empresa portanto, houve aqui um auto de notícia para o fabricante, neste caso para o seu mandatário, que o representa em Portugal, porque a máquina não está conforme a diretiva. Houve uma participação à ASAI, porquê? Porque este mandatário tinha máquinas novas que iriam ser colocadas no mercado, ou seja, que estavam para venda, e que estavam para venda sem o equipamento sem as barreiras fotoelétricas, sem o equipamento de segurança. O que a ASAI fez uma intervenção e retirou do mercado as máquinas que estavam em stock. Então houve aqui uma intervenção conjunta à ACT e à ASAI. Depois houve uma vida de informação à DGE e à Comissão Europeia e aos grupos de trabalho, conforme eu referi há pouco. Vamos a um outro caso prático, que é um acidente com um empilhador telescópico e com um cesto de elevação de pessoas. Neste caso concreto, quer o empilhador telescópico, quer o cesto, ambos tinham marcação CE. E quer o cesto, quer o empilhador, eram do mesmo fabricante. Portanto, significa que aqui existiam compatibilidades entre os vários comandos, entre os comandos que estão no cesto e entre os comandos que estão no empilhador. Estavam a trabalhar num túnel, a plataforma era integrada, estava certificada, e o que é que acontece? Há comandos na cabine do empilhador e há comandos no cesto. O solo não estava nivelado. Significa que aqui as sapatas estabilizadoras do empilhador faziam com que o empilhador estivesse com uma inclinação superior àquela que o fabricante recomenda, o que impediu a utilização, entre aspas, a utilização dos comandos do cesto. Quando a inclinação do cesto é superior àquela do fabricante, os comandos não funcionam. Portanto, significa que aqui era uma questão de regulação da máquina. O que é que fizeram? Colocaram um trabalhador no cesto e colocaram outro trabalhador na cabine com os comandos da cabine. E isto fez o quê? Fez com que o conjunto tenha revirado. Revirou porque os comandos da cabine não têm bloqueio pela inclinação do cesto, só os comandos da plataforma é que bloqueiam. Portanto, se aquilo estava bloqueado, tinha que ser regular a máquina e não se poderia ir a utilizar outro comando. Aqui o auto de notícia sai não para o fabricante ou mandatário, porque esse colocou a máquina no mercado, portanto, com a declaração e com a marcação CE, cumprindo a diretiva. Aqui é um problema de utilização da máquina. Portanto, aqui o auto de notícia sai para o utilizador. Finalmente, um terceiro caso,
em que a máquina tem marcação, a máquina está conforme a diretiva, só que há um acidente mortal. Este acidente mortal deve-se a quê? Esta máquina é uma enfardadeira, em que tem que haver um espaço aqui entre os rolos da enfardadeira, uma enfardadeira de câmara fixa, a palha vai entrando aqui por baixo, vai enrolando e a câmara vai enchendo. E a dada altura, quando a câmara está cheia, quando está quase no máximo da compressão, a máquina tem um dispositivo que deixa cair para o seu interior ou um fio ou uma rede e o próprio fardo vai se enrolar nesse fio ou nessa rede. Significa que há aqui um espaço para a queda do fio e da rede. O que é que acontece quando acaba o fio, quando acaba a rede, ou quando então tem vários novelos, normalmente tem 3 novelos de rede para o lado direito e 3 novelos para o lado esquerdo, estão ligados em série. Mas na ligação ou ligação par, alguma coisa aconteceu que fez com que o operador da máquina tenha deixado o trator a trabalhar e a tomada de força a trabalhar e tenha vindo a esta zona que está desprotegida. E ao vir aqui, fez o que está aqui. Deve ter colocado o braço na zona desprotegida, foi apanhado pelo fardo que está em rotação e foi engolido pela máquina, colocado para dentro da máquina. Significa que a máquina tem marcação CE, significa que a máquina cumpriu com a diretiva, significa que eu, quando vou adquirir a máquina, presumo que ela cumpre os requisitos essenciais de segurança, mas provocou um acidente de trabalho mortal. Então aqui nós não podemos. A nossa intervenção aqui resume-se a verificar o que é que poderá ser feito para que esta máquina seja construída de forma mais segura e faz-se uma recomendação para que a norma seja alterada. A norma aqui não evoluiu tão rapidamente como evoluiu a técnica. E neste momento já está em funcionamento, se eu não me engano no nome, a Comissão Técnica 2, que é a Comissão Técnica responsável pela normalização das máquinas agrícolas e florestais, e a ACT está presente nesta mesma Comissão Técnica. Em nome do Grupo de Trabalho, agradeço primeiro por me terem escolhido para eu vir representá-lo e agradeço a vossa presença aqui e a vossa atenção. Bom dia.